hoje no Brasil e em muitos países. E como nós vimos ontem a matéria sobre o que lá na Inglaterra já tomaram a decisão, né? Estão tramitando isto lá. Depósito de camisinha igual de papel higiênico nos banheiros, nas escolas. Na máquina, para tirar da máquina. Em Brasília o governo estava fazendo isso com os adolescentes, né? Para isso. Então, é o próprio Estado que faz isso. A reação de pessoas contra isto é que passa a ser crime. A matéria que nós lemos ontem, da Inglaterra, quem reagir contra a perversão sexual, de homossexualismo, é que há de ser punido. E nós vemos as marchas do movimento, a quantidade de pessoas, de famílias que dizem que não são homossexuais, mas vão porque acham lindo e querem dar apoio. Abrimos a carta aos Romanos no capítulo 1, aí vamos encontrar a revelação de Deus a respeito da depravação do homem. Ele diz que o nível máximo que chegou é de homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. E diz que Deus entregou os desejos do seu próprio coração para os homens, as mulheres, as pessoas se desonrarem. E isto vai crescer, vai crescer. Como nos portarmos à luz da realidade do fim dos tempos? Nós vimos algumas coisas que aparentemente já causam um peso tão grande, né? Pois bem, agora chegamos na situação mais crítica. E como nós entramos nela? Exatamente tratando a respeito do casamento. A sexualidade foi criada por Deus. E ela é tão pura nos propósitos de Deus, como é puro tomar água não poluída. Mas é através da sexualidade criada por Deus que encontramos a expressão, ou todas as expressões de perversão e de violência do homem contra seu próximo, uns contra os outros, e da pessoa contra si mesma. Isto faz com que haja um processo de degradação, de deformação de alma, de psique, à medida que o fim vai se aproximando. E, claro, aqui nós temos nos mobilizado por nossa cidade contra todos os intentos até então dos movimentos para fazer da nossa cidade um dos centros de divulgação do movimento homossexual. Eles não têm conseguido ter sucesso. O governo anterior da nossa cidade era parte disto. E durante os mandatos dos dois últimos, esse parece que foi o centro do enfoque deles. Exatamente no tempo que nós temos lutado contra isto. Parece que Deus não intervém nisso. Pode ser coincidência no caso da nossa cidade. Mas o fato é que os dois governos foram destituídos e os indivíduos estarão pagando um preço muito grande. Mas como o Estado, a justiça não faria nada com eles por causa disso? Então quem está fazendo? Se é que está fazendo, é a intervenção de Deus. Apesar de nós, parece que ele aceitou o nosso clamor. Os irmãos que passaram ali na 15 de novembro, na margem do rio, viu o muro pintado, né? Com as cores, feito pelo governo anterior. Tudo isso. Mas então a gente imagina, nossa cidade está guardada do movimento, não
das perversões sexuais, de homossexualismo, em todos os níveis. Não, isso está aqui plantado e abundantemente. Mas o movimento aqui não conseguiu sucesso ainda. E a gente imagina, nunca vai conseguir. Vamos ficar aqui nas portas da cidade, não vamos permitir isto. Pode acontecer que o Senhor nos ouça nisto, como anciãos da cidade, diante dele. Contudo, não precisamos ser ingênuos, imaginando que esse processo não avançará a níveis insuportáveis, porque a destruição, a intervenção de Deus contra a cidade de Sodoma e Gomorra foi exatamente por isso. Eles chegaram ao limite que houve intervenção de Deus para destruir aquela realidade. E agora Deus não vai fazer isto mais. Deus não vai destruir nenhuma cidade, nenhuma nação por causa de perversão sexual. Mas ele diz que para a volta dele será semelhante àquela realidade. Então, até quanto tempo em nossa cidade o movimento não conseguirá prevalecer? Enquanto dermos resistir, nós iremos. Mas sabemos que o processo será este. Quanto for possível, a dimensão do que o Senhor vai trazendo discernimento aos seus filhos para reinarem com Cristo sobre a terra, a favor das pessoas que estão nas terras, mas do que é de Deus, da honra, da santidade dele, com respeito ao cidadão, ao indivíduo, com respeito ao Estado, à sociedade. Veremos de lutar, mas sabendo que o desfecho será este. Porque o pecado sexual, os pecados decorrentes da sexualidade, é onde estão os conflitos e a maior fonte geradora de pecados no íntimo do ser humano e na sociedade. Isso tem a ver com o casamento. É o pecado sexual no casamento. Nós temos que tratar disso. E como há de ser a vida matrimonial, ou casamento dos líderes da igreja neste tempo do fim e para esta hora. Então nós encontramos os versos da resposta de Jesus 4 a 6, que o casamento pertence a ele. E uma reação ainda dos fariseus, a resposta de Jesus no verso 7, ele diz que Moisés, por causa da dureza do coração, permitiu repudiar as mulheres. Mas no princípio não foi assim, ou seja, o plano de Deus é um homem para uma mulher para um homem. A poligamia não é o plano de Deus. A poligamia, tolerada por Deus na antiga aliança, foi causa de sofrimentos, distorções e dores permanentes. Somente quando Jesus Cristo vem é que a poligamia é definitivamente impedida. Mas como Deus permitia a poligamia na antiga aliança, e se ele permitiu até mesmo nos patriarcas para trazer à existência a nação de Israel, podemos ter certeza que todos que se envolveram com poligamia trouxeram dores, sofrimentos e consequências para a humanidade inteira. Esses chamados patriarcas. A poligamia de Abraão, o que trouxe? A poligamia de Jacó trouxe o quê? Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha a Deus. Conforme a teologia deles, porque se tivesse no lugar deles, de Sara especialmente, nós diríamos que ela agiu com uma fé espetacular.